para que tornasse-se justo, se separar os verdadeiros dos falsos, os bons dos ruins, primeiro tem que ser testemunhado a respeito da salvação, da oportunidade. Então João Batista fez esse papel. Então, uma vez que as pessoas ouviram e creram, arrependiam, João Batista se batizava. A forma de dizer: eu estou encerrando um ciclo da minha vida, esse círculo em que eu fui errado, em que eu tornei-se devedor, então eu fui pecador, então eu estou morrendo o velho homem. Então João Batista batizava aquelas pessoas. Enquanto que os que rejeitavam continuaram na sua vida e iria ser destruído. Jesus contou a parábola, o próprio João Batista disse: o machado está posto no pé da árvore. Toda árvore que não der fruto seja cortada. É esse mesmo papel que as testemunhas, não duas, mas de dois em dois. Porque o próprio Jesus, quando enviou os seus discípulos, os 70, ele os enviou de dois em dois. Porque no estatuto de Israel, no tempo dos reis, no tempo do juiz, não era permitido a acusação de uma única pessoa. Tinha que haver pelo menos duas testemunhas. Você vai encontrar isso em Deuteronômio 19, o verso 15. E Jesus repetiu isso ali em Mateus capítulo 18. Então, continuando aqui a respeito das duas testemunhas. Porque a terra não pode sobreviver sem chuva. E as pessoas irão adorar a besta, dizendo assim: quem é tão grande quanto ela? Ela de fato é o Deus, é o nosso Messias esperado. E, por sua vez, as testemunhas vão dizer: não é ela. Então, as testemunhas irão fechar o céu para não chover. Em cada situação dessa, um grupo vai se converter, vai ver que, de fato, as duas testemunhas, ou aquelas testemunhas que estão na figura das duas testemunhas, são de fato de Deus, porque essas duas testemunhas, elas estão espalhadas nos quatro cantos da terra. E as pessoas irão se arrepender, muitos irão se arrepender, mas muitos irão blasfemar, se irá cada vez mais com as testemunhas, segundo a Bíblia fala. Para aqueles que irão se arrependerem, obviamente as testemunhas irão orientar se elas vão para o deserto, ou se elas vão também assumir, ou se vão ficar quietinhas ali. Só que, nesta ocasião, a perseguição da besta vai ser intensa. Aquelas pessoas que não querem resistir o governo da besta, mas vão ficar meio neutras, elas não têm condições de escapar, de atravessar aquele período. Mas a Bíblia diz que escaparão algumas pessoas. E essas pessoas, após escaparão desse período difícil, elas vão ser, obviamente, se elas de fato se enquadrarem com o comportamento que se espera para o reino do Messias, elas irão reinar e a vida vai continuar. Você vai ver diante da palavra de Deus, os salvos que aceitaram o seu Jesus, a igreja que está no deserto e as testemunhas irão receber corpos glorificados. Ou seja, as fraquezas delas irão ser tiradas, mas vai ter pessoas normais. Os salvos, os reis e sacerdotes, segundo a Bíblia, vão se assemelhar ao próprio Jesus. Claro, não no mesmo nível de Jesus, mas no que se diz a sua fraqueza humana será tirada. Mas muitas pessoas irão continuar ainda com suas fraquezas. A diferença é que Satanás vai ser preso. E aí o povo, mesmo os mais fracos, não vão sofrer como os de hoje. Por quê? Porque Satanás, estando preso, o tentador, não tentando o Criador de todos os males, por si só, o mundo vai melhorar. Mas no final de 1000 anos, a Bíblia fala que novamente ele será solto. Mas continuando aqui, a testemunha tem poder para fechar o céu. Obviamente, muitas pessoas irão sofrer e morrer, mas é necessário. E continua. E se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devorará os inimigos, sim, céu. E tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue. Isso aconteceu no ministério de Moisés. O ministério de Moisés. Aqui tem uma briga intensa. Eu vou estar passando um pouquinho aqui para frente. Eu estou no capítulo 11. Eu vou aqui para o capítulo 16, só para você ter uma ideia.
Aqui é onde nós estamos lendo. Jesus ainda não voltou, as testemunhas estão enfrentando a besta, a igreja está protegida por Deus no deserto, também obviamente as testemunhas estarão protegidas por Deus, mas Jesus ainda não voltou. Então, a pior época para os que não são crentes vem depois que Jesus retornar. Mas só para você entender, você precisa saber disso. O capítulo 16 de Apocalipse. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Esses 7 anjos aqui, pode ter certeza, são as mesmas testemunhas. Porque a Bíblia fala muito em cima de figura. Quando Jesus começou a escrever, mandar João escrever o Apocalipse, ele disse, olha, pega essas cartas e envia aos 7 anjos da igreja. Então, se referindo aos pastores, às lideranças daquelas igrejas como anjo, que também não seria apenas 7 igrejas, mas tudo são figura. A voz dizia o seguinte, vai, diz aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Aqui também tem algo que todos precisam saber, há uma confusão, um diz que vão passar a grande tribulação e outros não, e os que dizem que não vão passar a grande tribulação, acreditam-se que eles não irão passar porque a grande tribulação é quando Deus irá se vingar da humanidade. Deus irá se vingar dos rebeldes, dos maus, dos perversos. A ira de Deus cairá sobre ele. Porém, no que se diz respeito ao povo de Deus que irá a passar o período da grande tribulação, porém a ira de Deus não cairá sobre eles, porque a ira de Deus foi aquela que já caiu em Jesus, porque os arrependidos colocaram seus pecados em Jesus e a ira de Deus recaiu sobre Jesus. Por isso nós estamos salvos da ira de Deus. Os salvos não passarão pela ira de Deus. Derramou a sua taça e aos homens portadores da marca da besta, preste atenção, os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, ou seja, doenças. Essa pandemia que está aqui, muitos dizem, acreditam que se trata da ira de Deus, da praga de Deus. É muita falta de conhecimento. Todas as vezes que no passado, e se está no passado, é o que é correto, e o que é correto é no passado, presente e futuro. Todas as vezes que Deus mandou praga, como por exemplo, no ministério de Moisés, o povo de Deus estava também no Egito, porém, veio a praga da escuridão, das trevas. Enquanto todo o Egito estava em treva, o povo de Deus, lá no arraial do povo de Deus, tinha luz. Enquanto que a saraiva de fogo caía sobre o povo do Egito, no povo de Deus não caía. Enquanto que as pragas de piolho, as moscas e até os rios transformados em sangue, que lá aconteceu também no ministério de Moisés, acontecia apenas para os egípcios. Enquanto isso, o povo de Deus não caía nada dessas pragas. Então não pode ser essa pandemia ser praga de Deus, porque seria um Deus desorganizado, um Deus injusto. Porque o que se vê, essa praga, tem afetado tanto o homem que é temente a Deus, como o homem que não é temente a Deus. Agora, por sua vez, o homem que é temente a Deus, que divide o mesmo espaço, deve estar cheio do poder de Deus, da autoridade, para que esses males respeitem. Se, no ministério de Moisés, o sangue de um cordeiro que apontava para Jesus foi o suficiente para o anjo da morte não entrar na casa que tinha um sangue, jamais poderá entrar em nós, porque nós somos casa e morada do Espírito Santo, e Jesus disse, o valente guardar armado a casa e segurança estão todos no interior da casa, jamais esses poderes podem entrar, porque esses poderes são inferiores, são menores do que o poder que Deus nos concedeu. O poder que nós nos concedeu é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é movimento, Evangelho não é zoada, Evangelho, ele vem via as palavras, o crer só vem pelo ouvir, e a clareza, a compreensão, e a aceitação, a virtude, a confiança na palavra, o partir para cima. Aí você vê a manifestação do poder de Deus, que é superior ao poder do mal, assim como a cobra de Moisés engoliu a cobra dos egípcios, de Faraó, o poder de Deus destrói o poder do mal.
Então nós precisamos entender, essas pragas não podem ser. Outros dizem que é castigo de Deus porque no carnaval passado eles não roubaram de Deus. Agora, vamos pensar, vamos ser razoável, vamos raciocinar. Seria isso justo? Um grupo, vamos imaginar, de 1000 homens, 1000 pessoas, faz lá suas bobagens, e agora Deus, para se vingar desses 1000 homens, manda uma praga que afeta o mundo inteiro, que mata inocente, mata pessoa que não tem nada a ver. Seria isso justo? Esse pensamento demonstra quantas pessoas não conhecem o caráter de Deus, não conhecem a natureza divina. Então, muito bem. Aqui você vê que as pragas apodreciam os corpos dos que tinham a marca da besta. Continua aqui. E derramou a segunda taça no mar, e este tornou-se em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Isso aqui vai acontecer literal. E derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que era o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramar o sangue de santos e de profetas, também sangue lhe tem dado a beber, porque isto é justo. Já pensou não ter uma gota de água para beber? Isso não será por 1 minuto, por 1 hora, por 1 dia, por 1 semana? Segundo a Bíblia, por quanto tempo preciso for. E o propósito é que alguém se arrependa. Mas você vê aqui a descrição, que enquanto alguns se arrependiam, outros blasfemavam, culpavam Deus, porque a besta estava excitando as pessoas a fazer isso, a difamar Deus, como hoje. Quantas coisas atribui ao povo de Deus? Por que os homens têm raiva e ira? Por que razão do povo de Deus? Um povo que defende as coisas corretas. Um povo que, não estou falando todos os religiosos. Não, quando a Bíblia fala povo de Deus, não está se referindo a religiosos apenas. O povo que de fato coloca a palavra em prática, mas pode ter certeza que tem muitos. Voltando lá para Apocalipse 11. A partir aqui do verso 6, parte B, né? Depois de que eles têm poder para convertê-la as águas em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerás e as matará. E os seus corpos ficarão atirados nas praças das grandes cidades, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, no Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os corpos das testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que estes sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa delas, aparentemente a vitória, e fazem festa, enviarão presente uns para os outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo da parte de Deus, nele entrou ou neles entraram, e se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobrevieram grande medo. Está vendo? Aqui começa, para o não temente a Deus, o tempo mais difícil de toda a terra. O tempo da perseguição do anticristo para com o povo de Deus foram 3 anos e meio. A intensidade, porque hoje já persegue. 3 anos e meio. Mas esse povo tem autoridade, tem o poder, tem a proteção de Deus. Enquanto que os dias difíceis dos que não são, enquanto não se arrepender, é eterno. Não tem a proteção da besta, não tem a proteção de ninguém, e se rebelaram contra Deus. Então as pessoas devem saber disto.
Mas continua aqui. E as duas testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhe: suba para aqui. E subiram, e os céus em uma nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, ruído da parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, que eu acredito que não é também literalmente, a figura dos 7 são figuras, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Sim, agora deram glória ao Deus do céu. Mas muitos ainda não irão dar glória. A Bíblia descreve esse período como um período terrível. Aqui começa, de fato, sabe, a grande limpeza da terra. Porque esse fenômeno aqui é o mesmo do arrebatamento, o mesmo que Paulo falou lá em Coríntios 15, 51, em Tessalonicenses, que o Senhor Deus resgatará o seu povo, os mortos ressuscitarão e os vivos terão seus corpos transformados e encontrar-se-á com Jesus nas nuvens. Está falando do arrebatamento. Esses fenômenos aqui, que houve grande terremoto em cima e embaixo, é o mesmo que Joel falou, o próprio Jesus falou, Apocalipse vai falar, que é o toque da sete trombetas. Está falando quando Jesus vinha buscar o povo, encontrar-se no céu, e depois o povo juntamente, os anjos. Aí você vai encontrar a partir daí, em Apocalipse 19, em Zacarias 14, aonde o Senhor vai vir com muito poder e com muita glória, e os santos vão vir juntamente com ele. Quando ele colocar os pés lá no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras irão se rachar. É naquele momento que a besta irá ousar se levantar e reunir todo o seu exército, irá se levantar contra o povo de Deus, o próprio Jesus. Que o Senhor Jesus irá acender a sua ira, tamanho afronta, que ele pessoalmente irá pisar os homens maus, os que ousaram se levantar contra ele, não aqueles que estão amedrontados, mas estão quietos, os soldados, que a Bíblia até dá número, 200 milhões de soldados vindo do Oriente. Ele irá pisar do mesmo jeito que se pisa a uva no largar ou num tanque. Ao pisar a uva, ela sobe, mas tem que descer para ser pisada novamente. Ela sobe até que se torne todos uma pasta. É isso que irá acontecer com os homens que não são tementes a Deus. Os homens bons, os que querem fazer o bem, só terão paz se for eliminados os mal. Isso é justo, isso é correto. Deus não está matando porque simplesmente alguém não quis reconhecê-lo como Deus. Não! É porque Deus tem uma promessa de paz. E é aqui neste mundo. Os mansos herdarão a terra, você vai encontrar várias vezes, enquanto os ímpios serão destruídos. Hoje os ímpios já são destruídos, mas naquele dia é o acerto de conta final. E é por muito tempo, então vale a pena hoje. Você precisa saber disto. Isso está para acontecer. Está para acontecer. A manifestação do anticristo está muito próxima. E depois que o anticristo se manifestar, segundo a Bíblia, é 3 anos e meio para acontecer isso que nós estamos lendo aqui. Meus direitos é a herança de meu pai. O meu nome consta no testamento. Eu sou herdeiro e filho legal.